A semana que vem, o Banco Central do Brasil terá uma reunião do Copom para decidir, mais uma vez, sobre o futuro da taxa Selic. E todo mundo concorda que a nossa Selic está alta demais. Todo mundo concorda sobre isso. O que há discordância é, será que a gente está no momento de reduzir a Selic? Sim ou não? E aí, claro, você pode concordar ou discordar daquilo que eu vou apresentar nesse vídeo, mas antes eu convido você a ficar comigo durante todo o vídeo para você entender um ponto de vista que faz sentido a gente olhar dentro desta análise, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você que me acompanha a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você a estudar para as principais certificações que o mercado financeiro tem, e aqui também eu faço estudos de caso como o de hoje, um estudo de caso completo para você sair da superfície e aprender o mercado de verdade. Então, se você quer aprender o mercado financeiro, é aqui que você tem de ficar. Considere se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, vamos entender o contexto dessa discussão e essa minha antecipação em relação à reunião do Copom. Como eu disse, todo mundo concorda que a Selic está alta. Não existe ninguém que discorde desta ideia. A Selic está alta, 10,5 é muito juro. Agora, aonde existe discordância? Existe discordância entre uma ala que pensa que ainda não é momento de reduzir a Selic e outra ala que vai pensar que passou da hora de reduzir a Selic, tá? Esse que é o grande ponto. E essa é uma discussão que eu quero ter com você hoje para que a gente possa, mais uma vez, se aprofundar. Já deixa aqui nos comentários, você acha que está na hora de baixar a Selic, ou está na hora de manter, ou você acha que está na hora de aumentar? Bem, seguinte, estou gravando esse vídeo porque existe uma pressão política sobre o Banco Central para que o Banco Central ceda e reduza a taxa de juros. A pergunta é, será que faz sentido a gente fazer isso? Para que a gente possa analisar isso, a gente vai dar um passo atrás e entender o seguinte, que nós não vivemos numa bolha. Então, é verdade que a nossa inflação está relativamente controlada, porque estamos dentro da nossa meta de inflação. Então, partindo do princípio de que a nossa inflação está controlada, poxa, não tem problema nenhum reduzir a Selic agora para estimular a economia, certo? Analisando apenas isso, tá certo. O problema é que, como eu falei nesse vídeo, a gente não vive numa bolha. E aí a gente precisa olhar para o que está acontecendo fora do país. E aí, ontem, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, no dia 13, postando no dia 13, portanto estou me referindo a ontem, quarta-feira, dia 12 de junho, onde o Banco Central norte-americano decidiu a sua taxa Selic de lá, a taxa interna deles lá, tá? E isso interfere muito na nossa vida quando o assunto é inflação, quando o assunto é dólar, quando o assunto é taxa de juros aqui no Brasil. Eu vou te explicar e daqui a pouco eu vou te mostrar alguns gráficos para que a gente possa comparar. Deixa eu trazer para você um conceito. Olha só, os Estados Unidos detêm o monopólio da emissão da principal moeda do mundo, o dólar. E os Estados Unidos também são considerados, a economia livre de risco global. O que significa que os Estados Unidos têm um poder de atrair capital muito maior do que qualquer outro país emergente, inclusive o Brasil. Então, se a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, não foi isso que aconteceu ontem, ela foi mantida. Mas para que você me entenda, se a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, significa que investir nos Estados Unidos em dólar remunera mais. Então, investidores do mundo inteiro canalizam recurso para os Estados Unidos para receber essa rentabilidade. O que significa dizer, portanto, que se a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, pode ser que tenhamos fuga de capital aqui do Brasil para ir para lá para receber juros em dólar, já que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real e estamos falando da principal economia do mundo contra uma economia de país emergente que é o nosso, certo? Por que eu estou te explicando isso? Porque para um país emergente como o Brasil poder segurar um pouco esse capital, poder atrair capital para cá, a gente precisa ter um conceito chamado de diferencial de taxa de juro. O que é o diferencial de taxa de juro? De um jeito muito simples, é a diferença entre a nossa taxa aqui para a taxa dos Estados Unidos. Quanto maior for este diferencial, maior, portanto, é a nossa capacidade de atrair capital para o Brasil. E atrair capital para o Brasil significa, inclusive, ter uma certa estabilidade no preço do dólar.
o preço do dólar impacta muito na nossa inflação porque a gente vive numa economia globalizada, certo? Feito toda essa introdução, vou compartilhar aqui um gráfico com você para a gente entender o tamanho do nosso diferencial, entender a inflação e saber, será que faz sentido a gente reduzir a Selic na próxima reunião? Minha opinião, na próxima reunião, o Banco Central vai manter a Selic em 10,5. E a minha opinião não é tirada do nada, eu vou te mostrar de onde que eu tiro isso. E a gente vai entrar, inclusive, numa questão política aqui dessa história. Então vamos lá. Na tela para você, isso que você está vendo aqui, esse gráfico verde, é o gráfico da nossa taxa Selic, que, quando eu estou gravando, está em 10,5. Tudo bem? O que eu vou mostrar agora para você, vou colocar um outro gráfico, que é o gráfico da nossa inflação. Esquece Estados Unidos, estamos falando só sobre inflação. Veja, vamos olhar comportamento de taxa de juros contra a inflação. Perceba aqui, ó, quando a gente reduz a taxa de juros, como aconteceu muito aqui lá na pandemia, olha o que acontece com a inflação. Claro, existem outras razões para isso, mas a inflação disparou. Nós tivemos em 2022 um pico de inflação de 12,1 que nós não tivemos na nossa história até 2003 aqui, ó. A última vez que a gente teve uma inflação como a gente teve em 2022 aqui, acho que é isso, 2022, foi lá em 2003, então 20 anos atrás. Nem na crise do governo Dilma nós tivemos uma inflação tão alta quanto a de 2022. O dado está aqui na tela. Então é importante a gente entender isso. E aí, como a inflação estava subindo, o Banco Central vem subindo taxa de juros, e aqui ele encontra lá, ele ficou um tempo num platô ali, e aí a inflação começou a ceder, caiu bastante, agora ela está de novo no centro da meta, ok? Então, olhando apenas para isso, poxa, nós temos aqui um juro real alto. Primeiro, vamos lá. Quando a gente fala de juro real, a gente não pode fazer essa leitura que é aqui, simplesmente pegar a taxa de hoje e dividir pela inflação de hoje. A gente tem de olhar para a expectativa de inflação no futuro. E a expectativa de inflação no futuro não é 3,93. Nós estamos com expectativa de alta de inflação, a gente consegue ver uma leitura de juro real um pouco maior, certo? A gente já fala sobre isso. Agora, eu quero mostrar aqui para você, eu vou tirar a nossa inflação para o gráfico não ficar poluído, e eu vou colocar essa outra informação que é a taxa, entre aspas, a Selic lá dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem a Selic norte-americana, tá? Agora ela está em 5,5, eles trabalham com uma banda de 5,25. Então, essa diferença do verde para este azul, essa diferença é chamado de diferencial de taxa de juro. Então, quanto maior é esse diferencial, maior a nossa capacidade de atrair capital para o Brasil, portanto, maior a nossa capacidade de manter o preço do dólar estável em relação ao real, ou, falando tecnicamente, maior a nossa capacidade de fortalecer o real, tá? Porque a gente atrai capital para cá. Então, veja, quando a gente diminui esse diferencial, agora eu coloco de novo a inflação. Olha só o que a gente consegue enxergar toda vez que a gente diminui esse diferencial de taxa de juro. Aqui nós tivemos um dos menores diferencial de taxa de juro aqui, ó. Entre essa linha verde e azul é o diferencial, olha o que acontece com a inflação. E a gente ainda pode colocar nessa conta o dólar. O dólar, inclusive nesse ano, é a moeda que mais se desvalorizou. Deixa eu colocar uma outra tela aqui, que eu já deixei separado este gráfico aqui, essa tabela. Essa tabela aqui eu tirei do sistema chamado Profit, tá? Peguei 2024 e comparei o dólar com as principais moedas do mundo. E como você pode ver, a moeda que mais se desvalorizou este ano foi o nosso combalido real. E isso importa porque isso impacta na inflação. Porque se a gente está importando insumos para a produção, se a gente importa trigo para fazer o pãozinho que você come na padaria, o pãozinho fica mais caro porque ele é cotado em dólar. Então, não é uma decisão tão simples do Banco Central em relação a reduzir ou não a taxa Selic. Agora, por que eu disse para você que eu aposto que o Banco Central deve manter a Selic e não reduzir na próxima reunião e que eu não estou tirando isso da minha cabeça e que a gente vai falar que tem sim um ruído político nessa história? Para que isso fique muito claro para você, a gente vai direto no site do Tesouro Direto, aquele site onde a gente compra títulos públicos, pessoa física. E a gente vai ter aqui, ó, títulos
preços e taxas. Nós temos aqui as taxas que os títulos públicos estão sendo negociados. E nós temos taxa de 6,49 para os títulos de inflação. Isso aqui é o nosso juro real, tá? Porque eu já estou colocando a variação da inflação mais uma taxa. Isso aqui é muito alto. Só que o que eu quero ler com você é outra coisa. Ó, eu quero ler com você isso aqui, ó, esse Tesouro Prefixado 2031, ou seja, um título que vence em 2031. Ele está sendo negociado hoje a 12,45%. A nossa Selic meta é 10,5%. A Selic over é 10,4%. Então ele está sendo negociado com 2 pontos percentuais acima da Selic. E sim, os títulos prefixados normalmente têm um risco maior do que o pós e por isso normalmente os títulos prefixados eles são precificados um pouco acima da Selic. Mas esse descolamento tão grande da Selic de 10,5 para um título de 12,45 nos mostra que a expectativa do mercado é que a nossa taxa de juros suba ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. E a gente pode entender a mudança de comportamento na precificação desse título de 2031 aqui mesmo nesse site. Olha só que interessante, a gente vai descer aqui, ó, e eu vou clicar aqui, ó, histórico de preços e taxas. Eu vou clicar aqui em investir, vou escolher o Tesouro Prefixado 2031, ele trouxe um gráfico de evolução da taxa que esse título está sendo negociado. Eu vou pegar os últimos 90 dias. Eu vou ver se eu consigo fechar isso aqui, porque visualmente ele fica nos atrapalhando. Aí, agora sim. Olha só, isso que você está vendo é a evolução do preço, da taxa, perdão, desse título prefixado que vence em 2031. Há 90 dias, o mercado estava precificando esse título em 10,97. Veja a diferença. Como que subiu a taxa de juros pensando no futuro, com expectativa. Isso aqui tem relação com juros futuros e tudo mais. E se você reparar, nos últimos dias o governo tem intensificado muito o seu discurso em relação a reduzir taxa de juro, em relação a o Banco Central precisa colaborar, essas coisas que a gente está ouvindo isso, na verdade, desde o primeiro dia do mandato do presidente Lula. E o fato é que esses ruídos nessa comunicação eles geram uma instabilidade e o mercado começa a exigir prêmios maiores. E quem tem problema com isso é você, sou eu. Por quê? 12,45% que o governo está tendo de pagar para pagar o juro da sua dívida. Então, o que eu quero que você entenda é que a gente até pode reduzir a Selic na próxima reunião, ok. Mas o fato é que a Selic determina apenas o juro curto. Ela não determina o juro longo. O Banco Central vai reduzir a Selic para 10, para 9, para 8, mas o título de 2031 vai estar cobrando 12, 13, 14. E quanto mais instabilidade política a gente tiver, quanto menos previsibilidade da política fiscal, maior a incerteza. E agora eu vou mostrar para você o porquê que, na minha leitura, o Banco Central deve manter a Selic na reunião da semana que vem. Eu vou vir aqui em opção de Copom, que é um instrumento negociado na Bolsa de Valores, onde o mercado precifica a reunião de Copom. Eu já mostrei isso no nosso canal algumas vezes, tá? Então eu cliquei em opção de Copom, primeira tela, painel de probabilidades. Aqui a gente vê a probabilidade que o mercado está apostando em relação à taxa Selic da próxima reunião. O contrato de opção de Copom permite a negociação da variação da Selic meta, decidida na reunião, padronizado e tudo mais. Enfim, a data de referência, quando eu estou pesquisando, é dia 13, a reunião é dia 18 e 19 e a Selic atual está em 10,5. Isso aqui é o painel de probabilidades. Olha só, 92% do mercado está apostando na estabilidade da Selic na reunião da semana que vem. Então a gente estava trabalhando no começo desse ano, falando em Selic a 9, 9,5 até o final do ano. Acabou essa história. O mercado já está dizendo, olha, nós vamos fechar o ano aí perto dos 10% se fechar, se cair mais. Mas na próxima reunião devemos ter manutenção. E aí, se a gente desce essa mesma tela um pouquinho mais, que ele vai mostrar para a gente preços negociados durante o dia, e esse preço de referência aqui é muito legal a gente olhar, tá? Não vou deixar todos, se bem que eles nem estão atrapalhando aqui, mas eu vou deixar só o de manutenção e o de queda de 0,25.
Olha só, deixei dois gráficos. O que esses gráficos estão mostrando? A mudança da expectativa da próxima reunião em função do tempo. Então, há um mês atrás, dia 14 de maio, apenas 51% do mercado apostava na manutenção para a reunião de agora. E, descendo um pouquinho mais, 47% apostava numa queda de 0,25 pontos percentuais para a próxima reunião. Olha o que aconteceu ao longo do tempo. Então, todos os sinais, todos os ruídos políticos que a gente vê, eles entram aqui nessa conta. Então, o mercado começa a projetar que, olha, o mercado que ele simplesmente se inverteu. Nós tínhamos quase metade apostando numa queda de 0,25, essa metade ela tombou para cima e agora a gente tem aqui em cima 92% do mercado projetando que na próxima reunião do Copom a Selic será mantida. E aí, mais uma vez, né, o que eu disse no começo desse vídeo, ninguém discorda que a Selic está alta. Ela está alta, a gente está na mesma página. A questão é, será que é simples reduzir a Selic? Não, não é simples, porque ela tem consequências que são perigosas para a nossa economia. E eu sei que a maior parte das pessoas não está atenta para isso, porque este assunto que eu estou falando com você, sim, ele até tem a ver com você ou com seu cliente que investe no mercado de renda fixa, mas quer saber? A verdade mesmo é que isso preocupa mais quem não investe. Isso preocupa mais quem está desempregado. Isso preocupa mais quem depende de políticas públicas. Sabe por quê? Porque não adianta a gente reduzir a Selic a fórceps, isso vai provocar uma alta de dólar, isso vai provocar uma alta de inflação e a taxa de juro longa continua alta. E aí o que acontece? Inflação, o pobre sofre, certo? Taxa de juro alta, sabe por que o pobre sofre? Porque o governo precisa pegar dinheiro que nós pagamos de impostos e ao invés de reverter esse dinheiro para políticas públicas, para a saúde, para a educação, esse dinheiro precisa ser usado para financiar o custo da dívida. Então, eu diria, mais importante do que a gente discutir a Selic, porque sim é importante e ela precisa reduzir, é a gente discutir como a gente faz para baixar o juro longo. E a gente baixa o juro longo trazendo estabilidade política e fiscal. A gente baixa o juro longo trazendo políticas claras de como o governo pretende equalizar as contas públicas. E eu não estou aqui advogando que o governo não deve gastar. Não, não é isso. A gente precisa ter um plano claro em relação a isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Google e vou digitar assim, ó, Haddad, cortar gastos, tá? Por quê? O plano é esse, a gente precisa ter um equilíbrio em relação ao que a gente arrecada, porque o governo tem se esforçado muito, mas muito, para aumentar a arrecadação. Você está vendo isso? É imposto da Shopee, da blusinha, é imposto sobre isso, é desoneração da folha, não pode usar o crédito do PIS e COFINS. O governo está se esforçando muito para arrecadar mais. E para equalizar a ponta dos gastos? E aí, ó, para cortar gastos, a equipe econômica estuda mudanças em benefícios temporários, revisão de piso de saúde e educação, Haddad fala em vários cenários, o que se pede a Fernando Haddad, tá? Carta capital, Haddad justifica corte de orçamento e fala em bagunça. Ó, alta do dólar pressiona Haddad e prepara cardápio de não sei o que, deixa eu até abrir isso aqui. Ó, alta do dólar pressiona Haddad e prepara cardápio de corte de gastos para levar a Lula. É isso, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, assim, eu não estou aqui falando com você de uma leitura que é puramente ideológica. Claro que a gente tem as nossas preferências políticas, claro que você que está aqui me assistindo tem a sua preferência, talvez goste mais ou talvez não goste desse governo, não é esse o ponto. Mas o ponto é, todo mundo está vendo o quanto este governo está se esforçando para arrecadar mais. Que eu posso fazer vários vídeos para falar sobre isso. Só que ninguém está vendo como esse governo está se organizando para equalizar a ponta da saída. E enquanto a gente não faz isso, o dólar sobe. Enquanto a gente não faz isso, os juros futuros aumentam. E aí, mais uma vez, vai lá, derruba a Selic para 10, para 9, para 8. E depois me conta como que vai ficar os juros futuros e o preço da inflação chegando em breve. Conta aqui para mim nos comentários a sua percepção sobre tudo isso, se para você o que o Banco Central deveria fazer na próxima reunião. Vai ser muito bom a gente debater isso. Eu vejo você no próximo material. Tchau!